Prontinho, gravando. Só por isso, ela corou contente em poder falar de alguma coisa que a enfeitasse. Tentou desajeitada mostrar-se faceira. É por isso mesmo porque eu não queria esperar, é tão difícil. Entendo, mas não sei quando. Mas por que não imediatamente? Você precisava resolver. Há tanto tempo que, de repente, Otávio ergueu-se e disse: Você sabe que é mentira, que eu não sonhei com você? Ela olhou espantada, pálida. Você está brincando? Não, estou falando sério. Não sonhei com você. Sonhou com quem? Com ninguém. Dormi de um sono só, sem sonhos. Ela retomou a costura. Joana passou a mão pelo ventre estufado da cachorra, alisando-o com suas mãos finas. Deteve-se ligeiramente atenta. Ela está grávida, disse. E havia qualquer coisa no seu olhar, nas suas mãos, apalpando o corpo da cachorra, que a ligava diretamente à realidade, desnudando-a. Como se ambas formassem um só bloco, sem descontinuidade. A mulher e a cadela ali estavam, vivas e nuas, com algo de feroz na comunhão. Fala com uma justeza de termos que horroriza, pensou Otávio com mal-estar, sentindo-se repentinamente inútil e afeminado. E era apenas a primeira vez em que a via. Nela havia uma qualidade cristalina e dura que o atraía e repugnava-lhe simultaneamente, notou ele. Até o modo como andava, sem ternura e gosto pelo próprio corpo, mas jogando-o como uma afronta aos olhos de todos, friamente. Otávio observava a mover-se e refletia que nem fisicamente era a mulher de quem ele gostaria. Preferia corpos pequenos, acabados, sem intenções, ou grandes, como o da noiva, fixos, mudos. O que ele lhes dissesse seria o bastante. Aquelas linhas de Joana, frágeis, um esboço, eram inconfortáveis, cheias de sentido, de olhos abertos, incandescentes. Não era bonita, fina demais. Mesmo sua sensualidade deveria ser diferente da dele, excessivamente luminosa. Otávio procurava, desde o instante em que a conhecera, não perder nenhum de seus detalhes, dizendo-se que não se cristalize em mim qualquer sentimento terno, preciso enxergá-la bem. Mas, como se adivinhasse seu exame, Joana se voltava para ele no momento preciso, sorridente, fria, pouco passiva. E tolamente ele agia, falava, confuso e apressado em obedecer-lhe, em vez de obrigá-la a revelar-se e assim destruir-se no seu poder. E apesar daquele ar de quem ignorava as coisas mais comuns, como logo no primeiro encontro, ela o precipitara em si mesmo, jogara-o na intimidade dele próprio, esquecendo friamente as pequenas e cômodas fórmulas que o sustentavam e lhe facilitavam a comunicação com as pessoas. Joana contou-lhe. O velho foi se aproximando a balançar o corpo gordo, o crânio liso. Chegou-se junto dela, os lábios em forma de muxoxo, os olhos arredondados, a voz chorosa. Disse, imitando o tatibitate infantil: machuquei aqui, tá dodói, botei remedinho, já tá melhorzinho. Revirou os olhos e, no momento, as gorduras tremeram. O brilho dos lábios molhados e frouxos fulgurou docemente. Joana inclinou-se um pouco e viu suas gengivas vazias. Não diz que tem pena de mim? Ela olhava-o séria. Ele não estranhou. Não diz nem tadinho?
Era de uma pessoa se torcer de riso e de perplexidade, veio-lo baixinho, o traseiro saliente, os grandes olhos atentos, numa larga continência trêmula. Ficou ainda silenciosa. Depois, devagar, no mesmo tom, coitadinho. Ele riu, considerou o fim da brincadeira e voltou as costas para a porta. Joana acompanhou-o com o olhar, inclinou-se um pouco para alcançá-lo, todo com a vista. Mal ele se afastou da mesa. Encarava-o ereta e fria, os olhos abertos, claros. Olhou para a mesa, procurou um instante, pegou um livro pequeno e grosso. No momento em que ele punha a mão no trinco, recebeu-o na nuca com toda a força. Voltou-se instantaneamente, a mão na cabeça, com os olhos arregalados de dor e de espanto. Joana continuava na mesma posição. Bem pensava ela, agora já perdeu aquele ar repugnante. Um velho só deveria sofrer. Disse a voz alta e simpática: perdoe. Uma pequena largatixa ali, em cima da porta. Pequena pausa. Errei na pontaria. O velho continuou a olhá-la sem compreender. Depois um vago terror apossou-se dele diante daquele rosto sorridente. Até logo, não foi nada. Meu Deus, até logo. Quando a porta fechou-se, ela ficou ainda um tempo com um sorriso no rosto. Alçou os ombros ligeiramente. Foi à janela, o olhar cansado e vazio. Talvez eu deva ouvir música. Sim, é verdade. Joguei o livro em cima dele, respondeu Joana à pergunta de Otávio. Ele procurou triunfar. Mas você não contou isso ao velho. Não, eu menti. Otávio olhou-a, procurou em vão algum remorso, algum sinal de confissão. Só depois de viver mais ou melhor, conseguirei a desvalorização do humano, dizia-lhe Joana às vezes. Humano, eu, humano, os homens individualmente separados. Esquecê-los porque com eles, minhas relações apenas podem ser sentimentais. Se eu os procuro, exijo ou dou-lhes o equivalente das velhas palavras que sempre ouvimos: fraternidade, justiça. Se elas tivessem um valor real, seu valor não estaria em ser cume, mas base de triângulo. Seriam a condição e não o fato em si. Porém, terminam ocupando todo o espaço mental e sentimental exatamente porque são impossíveis de se realizar, são contra a natureza, são fatais, apesar de tudo, no estado de promiscuidade em que se vive. Nesse estado, transforma-se o ódio em amor, que nunca passa, na verdade, de procura de amor, jamais obtido senão em teoria, como no cristianismo. Ou poupe-me, gritava Otávio. Ela quisera parar, mas o cansaço e a excitação da presença do homem aguçavam-lhe a mente e as palavras rolavam sem cessar. É difícil tal desvalorização do humano, continuava. Difícil fugir dessa atmosfera de fracasso de revolução, a adolescência, de solidariedade com os homens na mesma impotência de conseguir. No entanto, como seria bom construir alguma coisa pura, liberta do falso amor sublimizado, liberta do medo de não amar. Medo de não amar, pior do que o medo de não ser amado. Ou, poupe-me, ouvia Joana no silêncio de Otávio, mas ao mesmo tempo ela gostava de pensar alto, de desenvolver um raciocínio sem plano, seguindo-se apenas. Às vezes mesmo, por puro prazer, inventava reflexões. Se uma pedra cai, essa pedra existe. Houve uma força que fez com que ela caísse. Um lugar de onde ela caiu. Um lugar onde ela caiu. Um lugar para onde ela caiu. Acho que nada escapou à natureza do fato, a não ser o próprio mistério do fato.
Mas agora ela falava também porque não sabia dar-se e porque, sobretudo, apenas pressentia, sem entender que Otávio poderia abraçá-la e dar-lhe paz. Uma noite, mal me deitara, disse-lhe ela, uma das pernas da cama partiu-se, jogando-me ao chão. Depois de um movimento de cólera, porque nem ao menos tinha sono bastante para dispensar o conforto, pensei subitamente, por que motivo uma cama inteira e não uma quebrada? Deitei-me e em breve dormi. Ela não era bonita, às vezes como que o espírito a abandonava e então revelava-se o que, por uma vigilância sobre-humana, imaginava Otávio, jamais se descobria. No rosto que então surgia, os traços limitados e pobres não tinham beleza própria. Nada restava do antigo mistério, senão a cor da pele, creme, sombria, fugitiva. Se os instantes de abandono prolongavam-se e se sucediam, então ele via assustado a feiura, e mais que a feiura, uma espécie de vileza e brutalidade, alguma coisa cega e inapelável dominar o corpo de Joana como numa decomposição. Sim, sim, talvez subisse então à superfície alguma coisa liberta do medo de não amar. Sim, eu sei, continuava Joana, a distância que separa os sentimentos das palavras. Já pensei nisso. E o mais curioso é que no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é, seguramente, o que eu sinto, mas o que eu digo. Ela falara do velho, falara da gravidez da cadela mal e ele a conhecera e, de repente, assustado, ele se sentira como depois de uma confissão, como se tivesse dito àquela estranha toda a sua vida. Que vida? A que se debatia dentro dele e que não era nada. Repetiu-se com medo de surgir aos próprios olhos como grandioso e cheio de responsabilidades. Ele nada era e nada precisava, pois fazer. Repetia-se os olhos mentalmente fechados, como se tivesse contado a Joana o que não sentia senão no escuro. E o mais surpreendente de tudo, como se ela tivesse escutado e risse depois, perdoando, não como Deus, mas como o diabo, abrindo-lhe portas largas para a passagem. Sobretudo, no momento em que a tocara, compreendera. O que se seguisse entre eles seria irremediável, porque quando a abraçara, sentira-a viver subitamente em seus braços como água correndo. E vendo-a tão viva, entender esmagado e secretamente contente que, se ela o quisesse, ele nada poderia fazer. No momento em que finalmente a beijara, sentira-se ele próprio de repente livre, perdoado além do que ele sabia de si mesmo, perdoado no que estava sob tudo o que ele era. Daí em diante não havia escolha. Caíra vertiginosamente de Lídia para Joana. Sabendo disso, ajudava-se a amá-la. Não era difícil. Uma vez ela se distraíra olhando pelo vidro da janela, os lábios soltos, esquecida de si mesma. Ele a chamara e o modo suave e abandonado como ela voltava a cabeça e dissera, fizera-o cair dentro de si mesmo, mergulhando numa tonta e escura onda de amor. Otávio voltara então o rosto para o lado, não querendo vê-la. Poderia amá-la, poderia tomar a nova e incompreensível aventura que ela lhe oferecia, mas continuava agarrado ao primeiro impulso que o jogara contra ela. Não era como mulher, não era assim, cedida, que ele a queria. Precisava fria e segura, para que ele pudesse dizer como em pequeno, refugiado e quase vitorioso, a culpa não é minha. Passo.
casariam, ver-se-iam minuto por minuto e que ela fosse pior que ele. E forte para ensinar-lhe a não ter medo, nem mesmo o medo de não amar. Ele a queria não para fazer sua vida como ela, mas para que ela lhe permitisse viver. Viver sobre si mesmo, sobre seu passado, sobre as pequenas vilezas que cometera covardemente e a que covardemente continuava unido. Otávio pensava que ao lado de Joana poderia continuar a pecar. Quando Otávio a beijara, segurara-lhes as mãos, apertando-as contra seu seio. Joana mordera os lábios, a princípio cheia de raiva, porque ainda não sabia com que pensamento vestir aquela sensação violenta, como um grito que lhe subia do peito até entortecer a cabeça. Olhou sem vê-lo, os olhos nublados, o corpo sofredor. Precisavam despedir-se. Afastou-se bruscamente e foi embora, sem se voltar para trás, sem saudade. No quarto, já despida sobre a cama, não conseguia adormecer. Seu corpo pesava-lhe. Existia além dela mesma como um estranho. Sentia-o palpitante, aceso. Fechou a luz e os olhos, tentou fugir, dormir, mas continuou por longas horas a perscrutar-se, a vigiar o sangue que se arrastava grosso pelas suas veias como um animal bêbado, e a pensar, como não se conhecia até então, aquelas formas finas e ligeiras, aquelas linhas delicadas de adolescente, abriam-se, respiravam sufocadas e cheias de si mesmas até o limite. De madrugada, a viração alisou a cama, acenou as cortinas. Joana foi serenando suavemente. A frescura do fim da noite acariciou-lhe o corpo dolorido. O cansaço tomou-a devagar e, de repente, exausta, entregou-se a um sono profundo. Acordou tarde e alegre. Cada célula, imaginava, abrira-se florescente. Milagrosamente, todas as energias despertas, prontas para lutar. Quando pensava em Otávio, respirava com cuidado, como se o ar lhe fizesse mal. Durante os dias que se seguiram, não o viu nem procurou vê-lo. Evitava-o mesmo como se sua presença fosse dispensável. E foi tão corpo que foi puro espírito. Atravessava os acontecimentos e as horas imaterial, esgueirando-se entre eles com a leveza de um instante. Mal se alimentava e seu sono era fino como um véu. Acordava muitas vezes durante a noite, sem susto, preparando-se antes de pensar para sorrir. Adormecia de novo, sem mudar de posição, apenas cerrando os olhos. Procurou-se muito no espelho, amando-se sem vaidade. A pele serena, os lábios vivos faziam-na quase tímida voltar as costas para sua imagem, sem força para sustentar seu olhar contra daquela mulher, fresco e úmido, tão brandamente claro e seguro. Depois cessou a felicidade. A plenitude tornou-se dolorosa e pesada, e Joana era uma nuvem prestes a chover. Respirava mal, como se dentro dela não houvesse lugar para o ar. Caminhou de um lado para o outro, perplexa com a mudança. Como? Perguntava-se e sentia que estava sendo ingênua. Aquilo tinha dois lados? Sofrer pelo mesmo motivo que a tornara terrivelmente feliz? Carregou consigo o corpo doente, um ferido incômodo durante os dias. A leveza fora substituída por uma miséria e cansaço. Saciada, um animal que matara sua sede, inundando seu corpo d'água. Mas ansiosa e infeliz, como se apesar de tudo restassem terras ainda não molhadas, áridas e sedentas. Sofreu, sobretudo, de incompreensão, sozinha, atônita, até que, encostando a testa no vidro da janela, rua quieta, a tarde caindo, o mundo lá fora, sentiu o rosto molhado. Chorou livremente, como se esta fosse a solução. As lágrimas corriam grossas, sem que ela contraísse um músculo da face. Chorou tanto que não soube contar. Sentiu-se depois como se tivesse voltado às suas verdadeiras proporções, miúda, murcha, humilde, serenamente vazia. Estava pronta.
Procurou-o então, e a nova glória e o novo sofrimento foram mais intensos e de qualidade mais insuportável. Casou-se. O amor veio afirmar todas as coisas velhas de cuja existência apenas sabia, sem nunca ter aceito e sentido. O mundo rodava sob seus pés. Havia dois sexos entre os humanos. Um traço ligava a fome à saciedade. O amor dos animais, as águas das chuvas encaminhavam-se para o mar. Crianças eram seres a crescer, na terra o broto se tornaria planta. Não poderia mais negar o quê? Perguntava-se suspensa. O centro luminoso das coisas, a afirmação dormindo embaixo de tudo, a harmonia existente sob o que não entendia. Erguia-se para uma nova manhã, docemente viva, e sua felicidade era pura como o reflexo do sol na água. Cada acontecimento vibrava em seu corpo, como pequenas agulhas de cristal que se espedaçavam. Depois dos momentos curtos e profundos, vivia com serenidade durante largo tempo, compreendendo, recebendo, resignando-se a tudo. Parecia lhe fazer parte do verdadeiro mundo e estranhamente ter se distanciado dos homens, apesar de que nesse período conseguia estender-lhes a mão, com uma fraternidade de que eles sentiam a fonte viva. Falavam-lhe das próprias dores, e ela, embora não ouvisse, não pensasse, não falasse, tinha um olhar bom, brilhante e misterioso, como o de uma mulher grávida. Passo. O que sucedia então, milagrosamente vivia, liberta de todas as lembranças. Todo o passado se esfumaçara, e também o presente eram névoas, as doces e frescas névoas separando-a da realidade sólida, impedindo-a de tocá-la. Se rezasse, se pensasse, seria para agradecer ter um corpo feito para o amor. A única verdade tornou-se aquela brandura onde mergulhara. Seu rosto era leve e impreciso, boiando entre os outros rostos opacos e seguros, como se ele ainda não pudesse adquirir apoio em qualquer expressão. Todo seu corpo e sua alma perdiam os limites, misturavam-se, fundiam-se num só caos, suave e amorfo, lento e de alma perdiam os limites, misturavam-se, fundiam-se num só caos. Ai, estou lendo a mesma linha. Lento e fundiam-se num só caos, suave e amorfo, lento e de movimentos vagos, como matéria simplesmente viva. Era a renovação perfeita, a criação. E sua ligação com a terra era tão profundo e sua certeza tão firme de que agora podia mentir sem se entregar. Tudo isso deixava pensar às vezes: por Deus, quem sabe se não estou fazendo disso mais do que amor? Aos poucos habituou-se ao novo estado, acostumou-se a respirar, a viver. Aos poucos foi envelhecendo dentro de si. Abriu os olhos e novamente era uma estátua, não mais plástica, porém definida. Bem longe renascia a inquietação. À noite, entre os lençóis, um movimento qualquer, ou um pensamento inesperado acordava para si mesmo. Levemente surpreendida, dilatava os olhos, percebia seu corpo mergulhando na confortável felicidade. Não sofria, mas onde estava? Joana, Joana, chamava-se ela docemente, e seu corpo mal respondia devagar, baixinho. Joana? Os dias foram correndo e ela desejava achar-se mais. Chamava-se agora fortemente e não lhe bastava respirar. A felicidade apagava, apagava. Já queria sentir-se de novo, mesmo com dor. Mas submergia cada vez mais, adiava, amanhã vou me ver. O novo dia, porém, perpassava pela sua superfície, leve como uma tarde de estio, mal franzindo seus nervos. Só não se habituara a dormir. Dormir era cada noite uma aventura. Cair da claridade fácil em que vivia para o mesmo mistério, sombrio e fresco, atravessar a escuridão, morrer e renascer.
Nunca terei, pois, uma diretriz, pensava nesses meses de cansada, ressalvo de uma verdade a outra, sempre esquecida da primeira, sempre insatisfeita. Sua vida era formada de pequenas vidas completas, de círculos inteiros, fechados, que se isolavam um dos outros. Só que no fim de cada um deles, em vez de Joana morrer e principiar a vida no outro plano, inorgânico ou orgânico inferior, recomeçava mesmo no plano humano, apenas diversas as notas fundamentais, ou apenas diversas as suplementares e as básicas eternamente iguais. Era sempre inútil ter sido feliz ou infeliz, e mesmo ter amado. Nenhuma felicidade ou infelicidade tinha sido tão forte que tivesse transformado os elementos de sua matéria, dando-lhe um caminho único, como deve ser o verdadeiro caminho. Continuo sempre me inaugurando, abrindo e fechando círculos de vida, jogando-os de lado, murchos, cheios de passado. Por que tão independentes? Por que não se fundem num só bloco, servindo-me de lastro? É que eram demasiados integrais. Momentos tão intensos, vermelhos, condensados neles mesmos, que não precisavam de passado nem de futuro para existir. Traziam um conhecimento que não servia como experiência, um conhecimento direto, mas como sensação do que percepção. A verdade, então descoberta, era tão verdade que não podia subsistir, senão no seu recipiente, no próprio fato que a provocara. Tão verdadeira, tão fatal, que vive apenas em função de sua matriz. Uma vez terminado o momento de vida, a verdade correspondente também se esgota. Não posso moldá-la, fazê-la inspirar outros instantes iguais. Nada, pois, me compromete. No entanto, a justificação de sua curta glória talvez não tivesse outro valor, senão o de lhe dar certo prazer de raciocínio. Assim como, se uma pedra cai, essa pedra existe. Essa pedra caiu de algum lugar. Essa pedra, ela errava tanto. Passo. Pego aqui. Segunda parte. O casamento. Joana lembrou-se, de repente, sem aviso prévio, dela mesma, em pé, no topo da escadaria. Não sabia se alguma vez estivera no alto de uma escada, olhando para baixo, para muita gente ocupada, vestida de cetim com grandes leques. Muito provável mesmo que nunca tivesse vivido aquilo. Os leques, por exemplo, não tinham consistência na sua memória. Se queria pensar neles, não via na realidade. Leques, porém manchas brilhantes, nadando de um lado para o outro, entre palavras em francês, sussurradas com cuidado por lábios juntos para frente. Assim como um beijo enviado de longe. O leque principiava como leque e terminava com as palavras em francês. Absurdo, era pois mentira. Mas, apesar de tudo, a impressão continuava querendo ir para frente, como se o principal estivesse além da escadaria e dos leques. Parou um instante os movimentos e só os olhos batiam rápido, à procura da sensação. Ah, sim! Desceu pela escadaria de mármore, sentindo na planta dos pés aquele medo frio de escorregar. Nas mãos um suor cálido, na cintura uma fita apertando, puxando-a como um leve guindarte para cima. Depois o cheiro das fazendas novas, o olhar brilhante, o curioso de um homem atravessando-a e deixando-lhe como se estivesse comprimindo um botão no escuro. O corpo iluminado. Ela era percorrida por longos músculos inteiros. Qualquer pensamentozinho descia por essas cordas polidas, até tremer ali, nos tornozelos, onde a carne era macia como a de um frango. Parava no último degrau,
No largo e sem perigo pousava levemente a palma da mão sobre o corrimão, frio e liso. E sem saber por que sentia uma súbita felicidade, quase dolorosa, quebranto no coração, como se ele fosse de massa mole e alguém mergulhasse os dedos nele, revolvendo maciamente. Por quê? Levantou fragilmente a mão num gesto de recusa. Não queria saber, mas agora já lhe surgia a pergunta. E como resposta absurda veio o corrimão, refulgente, lançando com desenvoltura do alto como uma serpentina, envernizada em dia de carnaval. Só que não era carnaval, porque havia silêncio no salão, podia-se ver tudo através dele. Os reflexos úmidos das lâmpadas sobre os espelhos, os broches das damas e as fivelas dos cintos dos homens, comunicando-se a intervalos com lustres por delgados raios de luz. Cada vez mais entendi o ambiente. Entre os homens e as mulheres não havia espaços duros. Tudo se misturava molemente. De algum aquecedor invisível subiu um vapor úmido e emocionante. De novo o coração lhe doeu levemente e ela sorriu, o nariz franzido e a respiração fraca. Houve uma pequena pausa de repouso. Foi recuperando aos poucos, apesar do seu esforço em contrário à realidade. Novamente, o corpo insensível, opaco e forte como uma coisa viva há muito tempo. Enxergou o quarto, as cortinas, acenando irônicas. A cama obstinadamente imóvel, inútil. Tentou, inquieta, transpor-se para o topo da escadaria. Descê-la novamente. Enxergou-se caminhando, mas não sentiu mais as pernas trêmulas, nem o suor nas mãos. Então viu que esgotara a lembrança. Ficou ainda à espera, junto da estante de livros onde fora buscar. Por quê? Franziu a testa sem muito interesse. Por quê? Procurou achar engraçada aquela impressão de que no centro da testa existia agora um buraco no lugar de onde tinham extraído a ideia do que fora buscar. Inclinou-se pela porta e perguntou alto aos olhos, os olhos fechados. Que é que você queria, Otávio? O de direito público, disse ele, antes que prestasse de novo atenção ao caderno, lançou-lhe um rápido olhar surpreso. Levou-lhe o livro, ausente aos movimentos vagarosos. Ele esperou com a mão estendida, sem levantar a cabeça. Demorou um instante com o livro em sua direção, a uma pequena distância dele. Mas Otávio não notou a demora e, com um pequeno movimento de ombros, ela colocou-o entre seus dedos. Sentou-se numa cadeira próxima, sem comodidade, como se devesse partir daí a um instante. Aos poucos, nada acontecendo, aproximou o corpo do encosto e abandonou-se, os olhos vazios sem pensar. Otávio continuava no direito público, demorando-se em algumas linhas e depois impaciente mordendo a unha e voltando rápido, várias páginas ao mesmo tempo, até que parava de novo, distraído, a língua passeando pelo bordo dos dentes, uma das mãos puxando com ternura os fios das sobrancelhas. Qualquer palavra imobilizou. A mão no ar, a boca aberta como um peixe morto. De repente, afastou o livro com um safanão. O olhar brilhante e ganancioso escreveu depressa no caderno, parando um instante para respirar ruidosamente. E, num gesto que a sobressaltou, bater nos dentes com os nós dos dedos.
Que animal, pensou ela. Ele interrompeu o que escrevia e olhou-a aterrorizado, como se ela estivesse jogando alguma coisa. Continuou a fixá-lo sem força, e Otávio mexeu-se na cadeira, pensando apenas que não estava sozinho. Sorriu, tímido e importunado, estendeu-lhe a mão por cima da mesa. Ela afastou o corpo da cadeira e ofereceu-lhe, por sua vez, as pontas dos dedos. Otávio comprimiu-os rapidamente, sorridente, e logo depois, antes mesmo que ela tivesse tempo de recolher o braço, voltou-se furiosamente para o caderno, o rosto quase afundando nele, a mão trabalhando. Era ele quem estava sentindo agora, pensou Joana. De repente, talvez de inveja, sem nenhum pensamento, odiou-o com uma força tão bruta que suas mãos se fecharam sobre o braço da poltrona e seus dentes se cerraram. Palpitou durante alguns instantes, reanimada, temendo que o marido sentisse seu olhar agudo e obrigasse-a a disfarçá-lo, e assim diminuir a intensidade do seu sentimento. A culpa era dele, pensou friamente, à espreita de nova onda de raiva. A culpa era dele. A culpa era dele. Sua presença é mais que sua presença. Saber que ele existia deixava-nos sem liberdade. Só raras vezes, agora, numa rápida fugida, conseguia sentir. Isso, a culpa era dele. Como não descobrira antes? Perguntou-se vitoriosa. Ele roubava-lhe tudo, tudo. É como se a frase ainda fosse fraca, pensou com intensidade, os olhos fechados, tudo. Sentiu-se melhor, pensou com mais nitidez. Antes dele, estava sempre de mãos estendidas, e quando não recebia de surpresa, de violenta surpresa, como um raio de doce surpresa, como uma chuva de pequenas luzes. Agora tinha todo o seu tempo entregue a ele, e os minutos que eram seus, ela os sentia concedidos, partidos em pequenos cubos de gelo que devia engolir rapidamente, antes que se derretessem, e fustigando-se para andar a galope. Olhe, que esse tempo é liberdade. Olhe, pense depressa. Olhe, encontre-se depressa. Olhe, acabou-se. Agora, só mais tarde, de novo, a bandeja de cubinhos de gelo e você diante dela, fascinada, vendo os pingos d'água já escorrerem. Depois ele vinha, e ela repousava, enfim, com um suspiro pesadamente. Mas não queria repousar. O sangue corria-lhe mais vagarosamente. O ritmo domesticado, como um bicho que adestrou suas passadas para caber dentro da jaula. Lembrou-se de quando fora buscar. O quê? Direito público. Na estante, no topo da escadaria, uma lembrança tão gratuita, tão livre, até imaginada. Como estava nova, então. Água límpida correndo por dentro e por fora. Teve saudade da sensação, necessidade de sentir de novo. Olhou ansiosa de um lado para o outro, procurando alguma coisa. Mas tudo ali era como muito velho. Vou deixá-los, achou num primeiro pensamento sem antecedente. Abriu os olhos à espreita de si mesma. Sabia que desse pensamento poderiam vir consequências, pelo menos antigamente, quando suas resoluções não precisavam de grandes fatos, só de uma pequena ideia, de uma visão insignificante para nascer. Vou deixá-los, repetiu-se, e dessa vez do pensamento partiam pequenos filamentos, perdendo-o a si mesmo. Da agora em diante, ele estava dentro dela,
cada vez mais os filamentos engrossariam, até formarem raízes. Quantas vezes ainda ela se proporia isso, até deixá-lo mesmo? Cansou-se previamente das pequenas lutas que ainda teria, revoltando-se e cedendo-se em seguida, até o fim. Teve um rápido e impaciente movimento interior que se refletiu apenas num levantar imperceptível da mão. Otávio desviou por um segundo os olhos para ela e continuou, como um sonâmbulo, a escrever. Como ele era sensível, pensou no intervalo. Continuou, seguindo-se. Por que adiar? Sim, por que adiar? Perguntou-se. E a indagação era sólida. Reclamava uma resposta séria. Ajeitou-se na cadeira, tomou uma atitude de cerimônia, como para ouvir o que tinha a dizer. Então, Otávio suspirou alto, fechou o livro e o caderno com estrépito, jogou-os longe, exagerado, as pernas compridas estiradas para longe da cadeira. Ela olhou, assustada, ofendida. Então, começou com ironia, mas não sabia como continuar e esperou, olhando-o. Ele disse, um cômico ar severo. Muito bem, agora a senhora faça o favor de se aproximar e encostar a cabeça nesse valoroso peito, porque eu estou precisando disso. Ela sorriu, só para satisfazê-lo, mas no meio do riso já estava achando um pouco de graça. Continuou sentada, tentando prosseguir. Prosseguir. Então ele lhe fazia com os lábios um jeito de desprezo, de vitória, como quem recebe as provas esperadas. Então ele, assim, esperava que Otávio visse sua atitude, adivinhasse sua resolução de não se mover da cadeira. Ele, no entanto, como sempre, não adivinhava, e justamente nos momentos em que deveria olhar distrair-se com qualquer coisa. Agora, exatamente, agora, lembrara-se de ajeitar o livro e o caderno jogados sobre a mesa. Nem olhava para Joana. Estava certo de que ela viria? Riu um mau sorriso, pensando como ele se enganara. E quantos pensamentos ela tivera, sem que ele pudesse imaginar sequer. Sim, podia odiar? Sim, podia adiar? Ele ergueu os olhos, um pouco surpreso pela demora. E como ela continuasse sentada, ficaram se olhando de longe. Ele estava intrigado. Então, disse sem gosto, meu valoroso. Joana interrompeu-o com um gesto, porque não suportava a piedade que a invadira de súbito e a impressão de ridículo da frase, quando ela própria estava tão lúcida e resolvida a falar. Ele não se assustou com o seu movimento e ela teve que engolir a saliva com cuidado para empurrar para dentro de si a estúpida vontade de chorar, que principiava a ser mole dentro do peito. Agora a sua piedade abrangia também, e ela via os dois juntos, coitados e infantis. Os dois iam morrer. Esse mesmo homem que batera com os dedos, os dentes num movimento tão vivo. Ela mesma, com o topo da escadaria e toda a sua capacidade de querer sentir. As coisas principais assaltavam-na em qualquer momento, também nos vazios, enchendo-os de significado. Quantas vezes não dera uma gorjeta exagerada ao garçom só porque se lembrara de que ele ia morrer e não sabia. Olhava-o misteriosamente. Seria séria e eterna. E agora? Procurava emocionar-se pensando nos dois futuros mortos.
Encostou a cabeça no seu peito e lá um coração batia. Pensou, mas mesmo assim, apesar da morte, vou deixá-lo um dia. Conhecia bem o pensamento que lhe poderia vir, fortalecendo-a, se antes de deixá-lo se comovesse. Eu tirei tudo o que poderia ter. Não o odeio, não o desprezo, porque procurá-lo mesmo que o ame. Por que procurá-lo mesmo que o ame? Não gosto tanto de mim a ponto de gostar das coisas de que eu gosto, mas amo mais o que quero do que a mim mesma. Sabia igualmente que a verdade poderia estar no contrário do que pensara. Abandonou a cabeça, comprimiu a testa na camisa branca de Otávio. Aos poucos, muito de leve, foi se apagando a ideia de morte, e já não encontrava de que se rir. Seu coração era maciamente moldado. Com o ouvido, ela sabia que o outro, indiferente a tudo, prosseguia nas suas batidas regulares no seu caminho fatal, o mar. Adiar? Só adiar, pensou Joana, antes de deixar de pensar. Porque nos últimos cubos de gelo haviam se derretido agora, ela era tristemente uma mulher feliz. Muito bem. Nossa, e como termina, né? Era tristemente uma mulher feliz. Eita porra. É. Hoje, para mim, pegou forte o que ela disse sobre a distância que separa os sentimentos das palavras. E aí ela exemplificando que, pelo menos, o que faz ela agir não é seguramente o que ela sente, mas o que ela diz. E aí traz essa complexidade, né, que é a gente ter coerência entre o que pensa, o que sente, o que faz, o que diz, quanto é confuso tudo isso, né? Quanto o que a gente sente é ignorado quando a gente diz ou quando a gente faz. Isso me pegou hoje. Acho que eu parei ali, sabe? Nossa, bem no início, né? É. Isso é verdade. Quem mais? Tem uma frase que, na página 97, que fala: continue sempre se inaugurando, abrindo e fechando ciclos de vida. Eu achei tão bonito isso, né? Se reinventando, né? Se reinventar foi uma frase que me marcou, assim. Aquela coisa maluca da pedra também, né? Porque eu me perdi aqui onde está, mas... Eu reparei nessa da perda também, não lembro também onde está. Em pequenos cubos de gelo que deveria engolir rapidamente antes que se derretessem? Não, é Não, aquela da... antes tem... Não sei. Essa também eu achei misteriosa, né? Em pequenos cubos de gelo que deveria engolir rapidamente antes que se derretessem. Normalmente é ao contrário, né? Uhum. Mas aí ela fala do gelo, né? Você é livre, tem que pensar, acabou, já derreteu. Então é verdade. o que tem, né? Para ela, o tempo dela, né? Para ela, né? Eu achei interessante quando ela falou que ela viu que o Otávio estava pensando e aí ela sentiu inveja que ele estava sentindo e ela não tinha mais sentimentos, né? Então deu um acesso de raiva nela, né? Aí que ela começa a pensar que ela se doou para ele, né? Se doou tudo, tudo, até os sentimentos, né? Ela não sentia mais. Eu achei isso bem
E assim, pelo que ela descreve antes, eu imagino como isso é agonizante para ela, né? Que ela fala do novo, né? De ver sempre as coisas novas, né? Desaprender tudo e começar tudo de novo, e de repente ela se vê numa situação dessa, né? Para mim é agonizante, assim, pensar nisso, né? Pra mim, esse finalzinho, tudo mexeu muito, né? Tudo finalzinho, amo mais o que eu quero do que a mim mesma. Que ela vem ali no monte de reflexão, né? Tendo uma certeza do que ela queria, não sei. Esse finalzinho também aqui, de Otávio, como se ela... Ah, não, que antes, né? Que a verdade poderia estar no contrário do que pensaram. Então ela pensou, tinha todo um sentido, e nesse finalzinho, tipo, ela abandonou tudo que ela sentia e voltou lá, né, pro que ela sempre fazia com o Otávio, assim, nossa, muito forte tudo isso. Isso que a Pan falou também me pegou de se pensar, sentir, agir, nossa, bem forte. Oi. Oi, Zilda. Tem um parágrafo aqui que me pegou, que ela fala assim, e sua ligação com a Terra era tão profunda, e sua certeza tão firme. De quê? De quê? Que agora podia mentir sem se entregar. Tudo isso deixava a pensar às vezes. Porque, por Deus, quem sabe, se não estou fazendo disto mais do que amor? E eu achei assim, então, como tudo, né, nesses capítulos são assim, eu vejo muito assim, muita coisa que não dá para você ler e tirar. Eu acho que, do meu jeito, tenho que ler de novo para pegar, para ir mais fundo, porque numa leitura assim, eu acho que passa muita coisa, sabe? A gente deixa passar muita coisa. Pelo menos eu, no meu entender, eu deixo passar. Não consigo captar tudo que ela diz, só com essa leitura, né? Mas é isso. Né? Mas é bem por aí mesmo, porque é cada linha uma reflexão, né? Uhum. E se a gente vai assim, nessa sequência que vai lendo corrido, você não... porque eu tenho muito aquele de ler, voltar, ler de novo, sabe, para absorver melhor a coisa. Então, eu sinto que esse livro é muito isso, sabe? Para você ler dessa forma, assim, é complicado para mim. Mas alguma coisa a gente sempre pega, né? Não, mas faz todo sentido isso, todo sentido. Uhum. Quem mais? Jane, tá no mudo. Vixe, falei tanta coisa no mundo. Eita! A gente percebe que ela vive assim, um conflito, né? Constante. Um conflito constante. Ela luta, é uma luta interior muito grande. E eu achei interessante um trecho aqui que ela diz assim: por que procurá-lo, mesmo que eu ame? Não gosto tanto de mim a ponto de gostar das coisas de que eu gosto, né? Então, eu achei assim, isso assim, um pouco conflitante demais, assim. Ela tem algumas coisas que Isilda, né, colocou muito bem. A gente lê, mas a gente tem que voltar e ler de novo para poder entender as coisas que ela diz. E a gente vê que ela vive mesmo um conflito muito grande, e essa relação dela com o Otávio é uma coisa assim, muito estranha, doída, né? Eu acredito que ela traz isso desde a infância, desde do início do livro que a gente viu, que ela não teve um pai presente, né? Lembra daquele comecinho que ela falava assim: agora eu vou fazer o quê? Vai brincar? Eu já brinquei. Vai estudar? Eu já estudei. Entendeu? Então, ela não tinha assim, um pai muito presente, ele era ligado lá com as coisas dele.
E isso, eu acho que ela viveu ao longo da vida dela. Aí chegou o Otávio, a mesma coisa do pai. Veja que coisa. É incrível mesmo, é terrível aqui para ela. Então, eu acho que ela tem assim, um vazio muito grande no interior dela. Eu percebo, assim, tenho percebido pela leitura, que Joana tem um vazio assim, muito, 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 muito grande, que precisa ser preenchido, mas ela não sabe como. Como é que ela vai saber se ela não gosta dela tanto a ponto de gostar das coisas que ela gosta, não é? Bastante forte isso aqui. Sim, é isso, gente. É isso. 8h05. Então, voltamos na semana que vem para tomar mais porrada. Olha, aqui, ó, tá latejando aqui, ó. Tá assim, ó, tem. Pois é. Então, tá bom, gente. Então, boa noite. Boa Gente, noite. Boa noite, boa semana para todos. Pra vocês boa também. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo a todos.